Mamasso, Recandra Mamachon, Dramason, Dererecho, Rocatarababasson, Darababache, Recandra Mamasson, Daramamasso. Sabe, queridos, o que vocês fazem é tão poderoso. É tão poderoso. E eu percebi nesses dias, eu estava ali, o Espírito estava ministrando ao meu coração, que uma equipe de louvor, um grupo de louvor, quando ele se conecta com a unção, Deus pode fazer coisas tão grandes. Sabe que a técnica, ela é maravilhosa, ela é necessária, mas não é só a técnica, querido, é a unção com a técnica quebrando, despedaçando jugos, destruindo mesmo toda a obra do inferno. Tudo que o diabo tem tentado fazer com as vidas, quando elas chegam, queridos, a unção, quebrando e despedaçando todo o jugo. E eu declaro um novo tempo na vida de vocês, aumentando mesmo essa sensibilidade, essa percepção no Espírito. A unção na vida de vocês, quebrando e despedaçando os jugos. Sabe, amados, quando vocês estavam tocando, o Senhor me lembrou de Davi. Sabe, Davi, enquanto ele tocava, Saul, ele estava num momento, o Espírito vinha sobre ele, mas quando Davi, queridos, quando ele tocava, aquele Espírito não tinha mais como prevalecer. E a unção do Senhor despedaça mesmo todo o jugo. E eu declaro mesmo um novo tempo, uma nova unção. Vocês são ótimos no que vocês fazem. Vocês tocam muito bem, glória a Deus por isso. E a unção vai só aumentar na vida de vocês. A unção vai só aumentar, a sensibilidade cada vez maior. Os olhos abertos, olhos espirituais abertos. Você não veio só tocar, você não veio só fazer parte do louvor. Você está junto com Deus, você é um cooperador dele, para trazer as pessoas para o lugar que ele tem para elas. Você pode tocar. Os demônios não vão ficar, eles não vão aguentar. Obrigada, Pai. Obrigada. Que privilégio, Pai, sermos teus cooperadores. Que privilégio. Que privilégio, que honra servirmos ao Senhor. Que honra, Pai, que honra carregarmos a tua unção, carregarmos o teu poder, Pai. Que privilégio, nós te adoramos, nós te bendizemos. Seja exaltado, 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 exaltado. Oh, Chandra Mamas, Hey Ramamasso, haha, Hey Ketera Baba Chandra Mamasso, Hey, hahaha. Está acontecendo algo. Cadeias estão sendo quebradas agora. Cadeias estão sendo quebradas agora. Jugos sendo despedaçados. A unção quebrando e despedaçando jugos nessa manhã. Oh, Rambra Rassondaramasso. Nós nos rendemos a ti. Totalmente, 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 Pai. A sua vida já não é mais a mesma, querido. A sua vida já não é mais a mesma. Nós já não somos mais os mesmos. Você pode ir se sentando.
O teclado pode ficar comigo? Oh, xarababação daramamaço. Eirequetarabaço. Se eu conseguir fazer o que eu programei, tá? Mas tem algo no meu coração e eu acordei com vocês hoje pela manhã dentro de mim. Ai. E sabe, pastor, Deus me levou lá naquela chácara. Eita, pai. Eita, eu vou conseguir. Amanheci chorona hoje. Mas são lágrimas de gratidão, sabe? Vai borrar tudo aqui. Vocês aí fazem um Photoshop e ajeitam esse negócio. Não bota negócio, né? Porque a gente fica toda... Borra tudo. Mas a gente também não deixa de fazer, né? Eita! E aí eu fui lá naquela chácara, hoje de manhã. E sabe, pastor, meu Deus. O Senhor estava me voltando a Davi, porque parte da minha ministração estava dentro disso ainda, né? Do texto. Uma atitude de Davi, quando ele foi diante daquele gigante, né? Ele estava tão posicionado, ele sabia exatamente o que Deus ia fazer, né? E aí o Senhor me mostrando que naquela época, o Senhor já sabia exatamente o que era para fazer. Vocês já tinham essa convicção. E quantos gigantes vocês derrubaram, né? Quantos desafios vocês tiveram que enfrentar para hoje vocês estarem nesse lugar. E uma coisa linda, que depois que Davi, continuou falando, ele falava, quem é esse circunciso para vir, né, afrontar o exército do Deus vivo? Sabe, queridos, ele posicionado naquela fala, a voz dele ecoou e chegou até o rei. Ele foi levado ao rei por conta das palavras que saíram da boca dele. Sabe, ele se apresentou diante do rei Saul. As nossas palavras, elas podem nos levar ao rei. Amém, querida? A lugares que a gente nunca imaginou. A gente nunca imaginou onde nós estaríamos, onde nós chegaríamos. Mas as nossas palavras podem nos levar. E aí vocês chegaram aqui nesse lugar. E a Ceilândia já era algo que estava no seu coração e no coração da Neide. E eu tive o privilégio de ir lá. E aí eu meditando e o Senhor falando para mim. Sabe que o início de Davi, ele começou derrubando gigantes, só que de repente ele começou a lutar contra grandes exércitos. Amalequitas, cananeus, não importa o tamanho, não importa as dificuldades, não importa o quanto o diabo se levante. Vocês já estão, como que a gente fala? Carimbados, selados. O que eu quero fazer por meio de vocês nessa cidade vai acontecer. E sabe, o Senhor mandou eu dizer para o Senhor, para vocês, que Davi, ele conquistou cidades. Essa cidade o Senhor entregou nas mãos de vocês. Essa cidade é de vocês. A palavra da fé vai crescer. Ela vai se espalhar de tal maneira nesse lugar que nada vai conseguir reter, nada vai conseguir impedir, nada vai parar o mover de Deus nessa cidade. E eu queria que vocês ficassem de pé, por favor. Lá na Ceilândia, eles eram um número muito pequeno. Eu queria que você olhasse para trás, pastor. Olha só, pastor, o tanto de gente que tem hoje. E sabe que você faz parte do grande exército que Deus está levantando nessa cidade. Mas nós somos tão poucos. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai olhar para a história de Davi que você vai ver que foram 300 homens. Mas ele não começou com 300, não. Ele começou sozinho, dentro de uma caverna. Foi lá dentro, a unção foi atraindo. E a unção está atraindo, e a unção vai atrair, e ela vai atrair. E não vai parar. Nada vai conseguir parar o fluir do Espírito que está nesse lugar. Vocês estão indo para um novo tempo, com grandes desafios.
Mas deixa eu dizer uma coisa. Quem já enfrentou gigantes, quem já derrotou amalequitas, pode vir os cananeus, pode vir o que vier, que vocês vão enfrentar. E vocês vão prevalecer sobre cada desafio, sobre cada impedimento. Vocês vão prevalecer sobre eles. Amém? É um tempo novo, é algo grande que Deus está fazendo. E sabe o posicionamento de vocês em fidelidade ao Senhor? Agora Ele vai colocar vocês no muito. Ele vai colocar aumentando, o aumento chegando, o aumento chegando, o aumento chegando. Ei, é um tempo novo para a vida de vocês. E eu me alegro por poder fazer parte, ver, né? E estar junto com vocês, vivendo e desfrutando desse novo tempo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu estou empolgada. Mas eu estou empolgada com o que está acontecendo aqui, querido. Tão empolgada que a gente não conseguia nem dormir. É algo novo, amado. É algo novo. É algo novo. Xarabassou, darababassou. Oh, xererere, sou, darababassou. Ei, que venham os desafios, que venham. Ei, aquele que tem o espírito da fé, tem medo de gigante, não tem medo de exército, não tem medo de nada. Pode vir o que vier. Pode vir. Ei, eita. Aleluia. Eita, Espírito Santo. Para cada novo desafio, nós como Igreja Verbo da Vida de Taguatinga falando agora. Para cada novo desafio, querido, vinha uma força, um ânimo. E eu creio, eu vendo assim esse evento, estava analisando esse evento, só mesmo para avivar, sabe, queridos? Só mesmo para a chama manter acesa, a chama. Ei, porque nós vamos alcançar, nós vamos avançar. Nós não somos dos que retrocedem, nós avançamos, avançamos, avançamos. E as barreiras que se levantam contra nós já temos o espírito da fé. A gente fala para elas, E sabe, quando o pastor José ele tomou a decisão de sair do centro de Taguatinga, e nós assim, sempre tivemos no nosso coração, eu falo nós, com nós três, né? E eu entendo os outros também. Quando o pastor recebia uma instrução, querido, a gente já estava com as mangas arregaçadas. A hora que ele falava, Deus falou. Pronto, pega, bora pastor, tamo junto, vamos. Só que o nosso tamo junto não é assim, tamo junto e não aparece. Porque tem um monte de gente que bate no ombro dele e diz assim, pastor, tamo junto até o fim. Que agora tem essa, né? Tamo junto até o fim. Junto e misturado. Igual purê de batata. Conversa, quando você procura, cadê? Não tem nem o leite do purê mais. Foi-se embora. E o Senhor estava tratando algo. E é com você, igreja, que eu quero falar nessa manhã. Você posicionado independente de. E isso é algo que não é o pastor que faz, é você quem faz. É um posicionamento por dentro. Você ajusta por dentro. E quando você se ajusta por dentro, quando o pastor fala, você começa a ver igual ele está vendo. Porque você se conecta com a unção, você se conecta com o propósito, com aquilo que Deus quer realizar. É impossível você não desfrutar, você não ir junto, quando você está conectado. Agora, quando você fica alheio e você fica só assistindo, você não entra, você não desfruta. E sabe, queridos, eu sei, vocês estão aqui num processo que nós vivemos em Taguatinga. E hoje pela manhã o Espírito estava me lembrando isso. Estava tudo muito lindo lá em Taguatinga. Quem conheceu lá no centro sabe, estava tudo muito lindo. Mas quem foi que disse que Deus nos chamou para ficar no sofá, sentado ou deitado numa rede, se balançando?
E eu cheguei no mar, a gente foi viajar e eu cheguei no mar e de repente vinha um rapaz, né? Eles ficam aqueles vendedores, eles vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. E eu me deslumbrando lá, né? Oh, meu Deus do céu. Uma candanga no meio, não tem mar aqui? Então quando a gente chega na frente do mar, a gente fica, meu Deus. Aí o coitado do rapaz rodou pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E eu olhei pra ele. Aí ele nem desfrutando da paisagem que eu tava desfrutando. Está exposto a ela todos os dias, mas não estava desfrutando dela. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não se acostume com a paisagem não. Tá muito bom, mas Deus tem o melhor. Mas tá bom, mas tem o ótimo. Você quer o ótimo? Porque deixa eu te falar, se tá bom pode ficar melhor. E aí quando o pastor, vamos procurar um lugar. A gente bora junto. É grande, né? O desafio é grande. Não tem problema não, a gente tá junto. E sabe, queridos, no momento em que você decide, no momento em que você toma a decisão, aí o milagre vem, a manifestação do que Deus tem para realizar acontece. E os meios e os caminhos, eles pertencem ao Senhor. As formas como vai acontecer. Amém. E a gente foi vendo cada passo sendo dado. Queridos, e para nós, quando nós participamos, sabe que é muito bom você ouvir da boca de alguém, mas é muito bom você viver. É tão bom quando você faz parte, quando você olha e você fala, uau, eu gerei isso. Eita, eu gerei cada material de construção desse lugar. Aí a gente começou a gerar cada passo que dava, a gente, pastor, agora vamos gerar isso. E a gente vendo se manifestar. Mas ele não fez sozinho, ninguém faz nada sozinho. Por isso Deus, ele convocou você para esse tempo. É uma convocação do Espírito. Você foi atraído para a Igreja Verbo da Vida da Ceilândia. Porque Deus quer fazer algo grande por meio da sua vida. Você não é mais um número contado aqui como membro, não. Ninguém está aqui para contar número de membro. Número é importante? Claro que é. São vidas que são salvas. Não estou desconsiderando. Mas deixa eu te falar, você não é mais um número, não. Você é alguém que Deus olha e diz, eu posso contar com ele. Eu estou dizendo isso por mim. Amém? Porque a vontade de Deus é essa. Eu quero contar com você, filho. Você quer o que eu tenho para você? Você quer o meu plano para você? Porque se você quer o meu plano, já está tudo disponível, já está tudo disponível, já está tudo disponível. O problema é que nós estamos em uma geração, como eu disse, né, de fast food. Tem que ser tudo rápido. A gente recebe uma instrução de Deus hoje, aí a gente pensa, não, amanhã já... Não, tem um processo e quem vai decidir isso é Deus. Tem coisa que é para hoje, tem coisa que é para amanhã. E o Senhor estava falando comigo a respeito de escolhas que nós temos que fazer, e não é de vez em quando não, é todo dia. Todo dia você acorda para fazer escolhas. Você escolhe levantar, você escolhe escovar seus dentes, não é assim? Se você decidir falar, não vai escovar o dente, você não escova. Mas existem escolhas que nós tomamos que não vão prejudicar a nossa vida e nem das pessoas que estão conosco. Mas existem escolhas que vão afetar o nosso destino e o nosso futuro. Por exemplo, eu escolhi essa roupa. Escolhi. Qual o problema que pode acontecer? De eu não me sentir bem com ela, de você não gostar dela, mas isso não afeta ninguém, isso prejudica alguém? Não. O máximo que vai acontecer é você olhar e falar, nossa, tá feio. Tá... É isso. Não vai afetar, não muda. Mas a escolha que você faz de permanecer em Deus afeta a sua família,
Pessoas aí fora, queridos, que já ouviram essa palavra, que já experimentaram dessa palavra e fizeram uma escolha de não estar aqui. Elas não têm consciência do dano que ela está causando, porque não afeta só a vida dela, não. A decisão que eu e você tomamos afeta as pessoas que estão conosco dentro do barco da nossa vida. Essas pessoas são afetadas. E Deus tem me chamado muito a atenção com relação a isso. O que eu vou fazer vai prejudicar alguém? Essa decisão que eu estou tomando hoje vai prejudicar alguém? Alguém vai ser afetado por essa decisão que eu estou tomando? E sabe, quando a gente faz as nossas escolhas, queridos, se nós decidirmos escolher aquilo que Deus tem para nós, a decisão vai ser sempre acertada. Sempre vai ser a melhor escolha. Não existe escolha melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Independente do que você precisa deixar, independente do que você vai ter que abandonar, estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar. E para isso requer renúncia. Você vai precisar renunciar a algumas coisas. Por exemplo, a sua vontade, ao que você pensa, ao que você acha. Eu acho que tinha que ser desse jeito. Aí Deus diz, mas eu quero que seja desse jeito aqui. Ó. Ah, mas podia tanto ser desse jeito. Não, mas está aqui escrito. Então já deixou escrito que é para a gente nem questionar. Já está escrito. O que é que eu preciso? Eu preciso simplesmente conhecer a vontade dele, saber o que ele tem para mim. Isso no coletivo está para todo mundo aqui. Mas existe uma vontade individual. Algo que só eu, né, e Deus, ele comunicando para mim aquilo que ele quer fazer por meio da minha vida. Querido. Nem de longe eu pensava que eu iria nos lugares que eu já fui. Por conta de um chamado. Por conta de estar associado a uma unção. Associado a uma visão. Aonde eu simplesmente obedeci. Não ficava questionando. Por que a parede é branca? Não, ela é branca. É branca. Porque é branca. Então tá bom, é branca. Tá bom. E pensa numa criatura que questionava. Era eu. Por que não pode ser preta? É porque eu quero que seja branca. Aí você se depara com um Joselito Barbosa da Silva. Eu quero que seja branca. Pronto. Então tá. Por quê? Porque aqui quem manda, tem alguém que manda aqui. Ninguém. Imagina eu chegar na sua casa e começar a dizer, muda o sofá, bota pra cá, faz assim, faz assado. Você vai deixar? Vai não. Opa. E aí a gente já entra num contexto que a gente precisa se posicionar dentro da autoridade que nos foi dada. Abre o parêntese. Pai e mãe, a autoridade dentro da sua casa é você, viu? Não é seu filho que manda, não. Você é a autoridade lá. Então você não deixa ele dizer como é que tem que ser. Você que vai falar para ele como é que é. Aqui funciona assim, assim, assim. E você não precisa se preocupar, porque se você está firmado na palavra, está fazendo o que Deus mandou, independente do que seja, você tem o respaldo da palavra. O Senhor me mostrando que muitos pais têm medo. Mas e se o menino, ele pode entrar numa depressão, se suicidar? Suicida não! Não fica com depressão não, querido, porque o diabo não tem poder na vida do seu filho, não. Porque quando eu falo com ele, ele chora. Pois, deixa ele chorar. Depois você vai lá e enxuga as lágrimas dele, mas deixa. A gente precisou tomar uma decisão e uma pessoa chegou e disse assim, nossa, mas é muito radical. Eu falei, eu não consigo ver outra coisa na Bíblia. Então Deus é radical. Porque quando eu me posiciono como pai, como mãe, eu estou fazendo o que a Bíblia manda. E tem uma unção na minha e na sua vida para ser pai e mãe. Existe uma unção para isso. Então exerça esse lugar, exerça esse papel. Amém? Fecha o parêntese. Meu Deus. E eu fico vendo, queridos, que muitas vezes as pessoas, elas estão muito animadas, né? E aí elas chegam para a gente e falam assim, nossa, Deus falou comigo para isso.
E a gente convive com pessoas e a gente percebe que as pessoas são muito fáceis de mudar. O pensamento muda muito rápido. A decisão. Aí a gente fala assim, olha, vamos lá. Deus falou, o que é que você precisa fazer? Deus falou. Você vai contra Deus se Deus mandou você vir para o Verbo da Vida da Ceilândia. Deus mudou? Ué, mas se Ele mandou, tu vai contra Ele. Aí é uma bagunça e fica um negócio, sabe? Uma hora aí, meu Deus do céu. E uma das coisas que o Senhor estava falando comigo, eu tenho meditado muito a respeito disso, nesses últimos dias, querido, nós precisamos estar afinados como ser guiados pelo Espírito. Para a gente tomar decisões acertadas. Sabe que nesse processo aqui que começou, que abriu para vocês, o Espírito Santo vai direcionar. A loja já está no lugar certo. Mas a gente não sabe onde ela está? Você sabe? Não, mas o Espírito vai o quê? Levar. Agora, se a gente não se atenta, se eu não considero essa instrução, se eu não considero na verdade, Ele tem a solução. A gente fica procurando solução, mas a solução Ele já tem. E lá em Romanos 8:17 fala que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Nessa nova aliança, queridos, o Espírito já habita dentro de mim, de você. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 32, para a gente poder ler esse salmo junto, no versículo 8. Os meninos da comunicação, tá tudo bem? A gente fala com as mãos, né? Aí eu estava ontem aqui tentando tirar uma foto. Aí meu Deus, a gente fala com as mãos. Ei, fica quieta aqui, abaixa. Menina. Versículo 8 do Salmo 32. Um homem que conhecia a Deus, né? Davi, ele tinha a gente vê que as histórias, as experiências foram fortalecendo a confiança de Davi. Ele foi ficando cada vez mais forte. Sabe? Que essas convicções... eu tenho o espírito da fé. Tá. Cada vez mais essas convicções vão ficando mais fortes dentro de você. Cada vez você vai andando em níveis mais altos em Deus. Porque você confia nele totalmente. E Davi, ele foi aprendendo isso. E aí quando ele chegou diante daquele gigante, ele falou, Deus foi comigo lá com aquele urso. Matei aquele urso. Esse gigante, o que é que esse gigante é? Então as nossas experiências nos levam em níveis altos. Você sobe quando você tem uma experiência, querido. Quando você passa por um desafio. E aí esse homem, ele foi aprendendo. E aí ele diz aqui, no versículo 8. Diz assim, Deus falando, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas lhes darei conselho. Olha a inspiração de Davi, olha só Deus, né, falando ao coração de Davi, inspirando ele. Esse salmo é lindo, mas essa parte aqui, imagina, queridos, instruir-te-ei e te ensinarei. Não é só dar a instrução, Ele vai te ensinar o tempo, o modo, como é que faz. É para fazer agora, não é? É para fazer desse jeito, não é? Só que tem um detalhe no versículo seguinte, ele diz assim, e sob as minhas vistas te darei conselho. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto. Se ele vai me instruir às vistas dele, eu preciso estar perto. Sem comunhão com Deus, você não vai ter instrução. Que emprego, que faculdade, que marido, que esposo, que tantas decisões, tantas coisas que a gente precisa da instrução do Espírito. E se a gente não tiver, como está escrito aqui, sob as vistas, estar em comunhão. Sabe, eu estou olhando aqui, está longe. Mas eu consigo ver aqui, as minhas vistas, sob as minhas vistas, está perto. Então isso quer dizer que tem que estar perto.
E a boa notícia não tem como ele estar mais perto de você do que ele já está. Ele está dentro. Ele habita em você. O que eu e você precisamos? Ele está pronto. Olha só. Ele vai dar conselho. E eu gostei demais, porque cada vez que a gente vê o caráter de Deus, sabe, queridos, o Espírito Santo habita dentro de nós, ele deseja nos instruir, mas ele não obriga ninguém, porque conselho é algo que você dá, queridos, porque você quer o bem de alguém. Você não dá conselho para uma pessoa quando você não quer que ela se dê bem. Que a gente tem até um ditado, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas conselho é bom, sim. Conselho é muito bom. E não precisa vender, não. Dá de graça. Graças a Deus. E o Espírito Santo dentro de nós, ele querendo nos direcionar, querendo nos aconselhar, nos conduzir ao lugar que Deus tem para nós. E eu acho interessante que quando você chega numa cidade, nós fizemos uma viagem, e aí chegou lá o rapaz, ele foi mostrar tudo lá. E lá é um lugar de nativos, então ele conhecia tudo. Aí eu disse, moço, o senhor sabe isso tudo, o senhor estudou? Ele falou, não, nosso guia. Aí ele, o senhor sabe isso tudo? Levou a gente numas cachoeiras, coisa mais linda, umas brenhas, uns negócios difíceis de subir, de descer, meu Deus do céu. 6 quilômetros para subir, 6 para descer. Para eu no meio do caminho e falo, vocês podem subir, deixa eu aqui. Pode ir. Aí todo mundo, meu esposo disse, não, a gente veio para subir, vamos lá ver a cachoeira. Aí o meu filho, essa cachoeira eu vejo na internet. E aí, queridos, cheguei na cachoeira. Subi. Quando eu cheguei lá, o lugar lindo, né? E cadê a cachoeira? Não tinha cachoeira. Até o cachorrinho estava fazendo, o xixi do cachorro estava maior que a cachoeira. A cachoeira linda lá na foto. Quando a gente chegou, cadê a cachoeira? E aí nessa hora eu perguntei, moço, o senhor faz isso o tempo todo? Ele o tempo todo. Aí o senhor estudou para fazer isso? Aí ele falou, não. Eu nasci aqui. Então conheço tudo isso aqui. E aí eu fiquei parada, falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí, sabe, queridos, que o Espírito Santo, que ele é o próprio Deus, o Criador, a pessoa do Espírito, que conhece a mente de Deus, que sonda o coração de Deus, que sabe tudo, está dentro de mim e de você, prontinho para nos guiar. Oh, aleluia! Para nos aconselhar, queridos. Não tem GPS melhor que o Espírito Santo, querido. Não tem. Para conduzir a minha e a sua vida não existe. Então deixa eu te dizer uma coisa. A probabilidade de erro para uma pessoa que anda guiado pelo Espírito é 0. Não tem como errar se você aprender a ser guiado pelo Espírito. E aí abre o parêntese, nós estamos com as matrículas do Rema abertas. Se você falar para mim assim hoje, olha, eu não sei como ser guiado pelo Espírito. Você está pronto, querido, para fazer a escola mais maravilhosa que tem na vida. Um divisor de águas que vai fazer mudar a sua vida totalmente. Assim, é 360 graus, é uma girada total. Eu não posso dar para você todo, né? Não tem nem como dar todo o conteúdo e ensinar você. Porque nós temos um tempo. Mas sabe, queridos, que o Espírito está tratando com pessoas aqui. Ei, para de errar. Para de errar a instrução. Considera. Tem pessoas aqui que já sabem como ser guiado pelo Espírito. Já fez 2 anos de rema. O que eu preciso? Eu preciso voltar às mesmas coisas. Epa, peraí. Eu preciso me atentar para a instrução que está dentro. Espírito Santo, é para ir ou é para ficar? Espírito Santo, me ajuda. E sabe, queridos, que não é só em decisões
grandes decisões, Ele nos ajuda em tudo. Ele nos direciona em tudo. E Ele está interessado em nos instruir. E eu queria que você descesse aí no versículo 9. Diz assim, olha. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Sabe, queridos, que ele está dizendo assim, ei, obedeça. Não seja igual o cavalo e a mula, empacado. Recebe a instrução, vai lá e obedece. Eita, pai, chegou a instrução, você se aquieta. Porque se você ficar, a sua mente, ela não deixa você ouvir, ela não deixa. Você precisa aquietar a sua mente, ficar quieto para você poder ouvir a instrução, parar, sabe? Pai, eu vou orar ao Senhor. Pai, eu preciso da instrução do Senhor nessa área aqui. E você se aquieta por dentro. E você fala, Pai, eu confio que a instrução vai chegar. Obrigada por Espírito Santo pela tua direção. Você comunicando ao meu espírito aquilo que você quer fazer. Como eu vou resolver isso? E aí você se aquieta por dentro. E no momento que você está lá, de repente tomando banho. Aí chega. Eita. Na hora ele vai comunicando no seu espírito, ele vai te dando a instrução. Você vai dar esse passo. Aí ele te dá um passo, depois ele vai te dar outro. É porque a gente já quer tudo acelerado. Se Deus falasse pra gente do início ao fim como é que seria, a gente se assustava e nem ia. Ficava parada. Mas é passo a passo. Um passo de cada vez, um passo de cada vez. E uma coisa muito interessante dentro desse texto, que é onde eu quero focar. A mula, ela é o cruzamento, né? Da égua com o jumento. Então, a mula, em alguns casos, acontece, mas na sua grande maioria, ela é infértil. Quando isso caiu no meu espírito, eu falei, eu não quero ser igual a mula. Eu não quero. Alguém aqui quer sua vida não funcionando em nada, porque uma pessoa que não, né, no caso aqui é da mula, ela não pode produzir nada. Não pode procriar, no caso do que é o objetivo, né? Não tem como, as coisas não vão caminhar, as coisas não vão andar, não vai ter fruto. Vai rodar e vai voltar no mesmo lugar. E isso a gente tem visto muito, querido. As pessoas ficam rodando em círculo. Quando a instrução está dentro, é só parar para considerar. É só parar para ouvir. E ouvir precisa obedecer. E eu disse, Pai, eu não quero. Eu quero que a minha vida frutifique. Eu quero dar bons frutos. Eu fui criada para isso. Eu nasci de novo para isso. Para frutificar em todas as áreas da minha vida. Frutos de justiça. Frutos de justiça. Foi para isso que eu e você nascemos. De novo. Em tudo que nós fizermos, ei, queridos, a mão do Senhor já está. Tudo que a gente implantar, tudo que tiver no teu coração para fazer, quando você for fazer, já, a bênção do Senhor já está dentro. Não vai ser abençoado, você já é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora vamos pensar num avião. Você olha para um piloto, ele não tem sinalização no céu? Tem não. Entra aqui, vira para a direita, agora você vira para a esquerda. Não, ele tem uma aparelhagem lá diante dele que vai dizendo para ele: ei, faça isso, faça aquilo. GPS, bússola, seja o que for lá. Eu sei que o negócio é grande lá na cabine do piloto. Sem aquela aparelhagem ele não chega ao lugar do destino. Deus tem um destino para você. Deus tem uma trajetória para você e a aparelhagem já está dentro. Você já está pronto. Você já tem dentro de você o que você precisa, querido. Você nasceu de novo, você já tem o Espírito Santo.
Por que é que você está falando isso? Porque, queridos, nós temos visto pessoas se perdendo por elas não estarem atentas à instrução do Espírito. O Espírito diz, não se associa com essa pessoa. E você não, as pessoas vão lá e se associam. Não faça isso, vai lá e faz. Está dizendo, ei, acorda meia hora antes para orar. Ei, vai ler a Bíblia. Ei, o Espírito Santo fica dando as coordenadas dentro. As setinhas, né? A gente só precisa fazer o quê? Obedecer. E sabe que para esse tempo novo vai chegar muita instrução. E Deus precisa que você esteja pronto para obedecer. Porque o seu pastor vai ter, no espírito dele vão chegar coisas da parte de Deus. E ele vai dizer, vamos fazer isso. O que é que eu preciso fazer? Obedecer. Ah, esse é o jeito, esse é o jeito. E sabe que existem coisas que eu e você podemos desfrutar quando nós obedecemos coisas que a gente nem gerou. Coisas que a gente nem gerou. A gente vai viver por conta de uma vida de obediência. Quando eu começo a pensar nisso, meu Deus, eu paro e fico pensando, Pai, quantas coisas eu estou desfrutando hoje. Pelo simples fato de não retroceder. Deus falou que é para fazer isso, então fica quieto. Até quando, hein? Até a instrução nova chegar. Uma pessoa chegou para mim e disse, Deus mandou eu vir fazer o rema. Ai, a minha mãe, minha irmã e tal. Aí tá. De repente, ela chega para mim, eu terminei de dar a matéria. Aí ela chega para mim e fala, professora, Deus falou comigo agora, eu vou fazer minha faculdade, vou fazer jornalismo e Deus falou comigo que chegou o tempo. Aí eu, peraí, Deus falou com você para fazer o remo? Também disse. Ela foi. Então agora Deus mudou de ideia, ela falou, foi. Aí eu, não, meu amor. Se eu te dizer uma coisa, Deus sabia que o rema tem 2 anos. Deus sabia, então essa voz que tu tá ouvindo aí para ir fazer essa faculdade não é de Deus, não. Se você não tem tempo de fazer as duas coisas juntas, se você tivesse, tudo bem. Talvez até você pudesse fazer, não estou dizendo que não pode. Mas se Deus falou que é para você fazer o rema, Ele sabe que tem os 2 aninhos para terminar. E aí esse processo de conclusão de etapas, tem gente queimando etapas e não consegue chegar onde tem que chegar. E aí depois vai dizer que a palavra de Deus não funciona. Não, querida, a palavra é a verdade. A palavra funciona. O que eu e você precisamos é permanecer, independente de qualquer coisa. Independente se eu estou querendo. Porque deixa eu te falar uma coisa. Todo dia você quer levantar da cama. Todo dia. Não. Você levanta, amado. Ah, hoje eu não estou querendo muito ir para a igreja. Pai, eu vou assim mesmo? Ai, hoje eu não estou querendo muito orar. Pô, vou orar mesmo que não quer. Porque deixa eu te falar uma coisa. Você se levanta. Quando você se levanta, tudo se abre. A hora que você levanta da cama, você já falou, pai, você já levantei. Já deu o primeiro passo. O resto vai vir, não é assim? Você vai lá, escova seu dente, vai tomar seu café e sai. Aquela pessoa que não queria levantar, agora é que quer fazer tudo. Amém? Então, como é importante, queridos, como é importante a gente não queimar etapas na nossa vida. E os processos, eles aceleram ou eles param, não depende de Deus. A gente pensa muitas vezes que tudo é com Deus, né? Tem coisas que não é com Ele. Tem coisas que é simplesmente eu e você. Uma decisão. Eu decido que eu vou permanecer. E eu não abro mão disso. Deus falou, eu recebi uma direção do Espírito para fazer determinada coisa. Pois eu vou ficar lá. E eu vou ficar lá. Quantas ideias divinas chegaram para filhos de Deus. E eles não permaneceram nelas.
Eu estava vivenciando uma situação esses dias e vi... É muito ruim, sabe, queridos? Porque eu tive a sensação que Deus tem. E eu vou te explicar. Um rapaz tinha uma instrução de Deus para fazer um determinado negócio. E alguém se juntou a ele para se associar com ele. E disse, olha, vamos fazer assim, vai dar certo, vai. Aí, de repente, no meio do caminho, ele encontrou uma outra pessoa. E ele disse, não, eu vou fazer assim, igual o cara está me dizendo aqui. Eles estavam juntos, Deus havia dito que era para fazer daquela maneira. Aí ele mudou, foi para o outro. Teve um tanto de dano, um monte de dano, de prejuízo. O que acontece? Essa pessoa que estava pronta para fazer o que Deus tinha dito, que ele não quis fazer com ele, de repente Deus conduziu essa pessoa para pegar a mesma ideia e fazer com outra pessoa. E sabe o que aquele irmãozinho teve? Ele teve que assistir a ideia que Deus havia dado sendo executada por outra pessoa. E sabe, queridos, vou te dizer, não é bom não. A sensação veio uma tristeza. Poxa, era para ele. Deus queria que ele tivesse feito isso e ele não considerou. Era só seguir a instrução de Deus. Era só permanecer. Quando a situação começou a apertar, quando a pressão chegou, ele quis se esquivar, ele quis arrumar o que Lucilé falou ontem. Atalho. Deus não tem atalho, querido. O caminho ele já traça a rota e ele diz, olha, por aqui vai. E ele não vai ficar, desvia para o atalho, ele vai dizer, olha, a direção é essa, vire à direita, vire à esquerda, vá para frente. E é muito triste, aí pai, agora eu sinto o que é para o Senhor, quando o Senhor dá uma instrução para a gente, que o Senhor sabe, o fim eu já conheço, já sei que já deu certo, porque quando Deus vê o fim já está tudo ok. Aí o processo da gente permanecer, obedecer e permanecer naquilo que Deus falou, é o que a gente precisa para ter sucesso na nossa vida com o Senhor. Porque a nossa vida é um aprendizado diário. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, não é assim? Para a educação na justiça, para que os filhos de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Do processo da nossa vida, Deus quer que eu e você sejamos cada dia mais perfeitos. E essa perfeição não é algo que você diz assim, meu Deus, como ser perfeito? Eu sou cheio de erro. Isso é uma justificativa que muita gente arruma para ficar, eu sou humano, para ficar no erro. Mas aí eu e você podemos fazer aquilo que Paulo diz, deixando para trás as coisas que ficam. Eu errei, deixando para trás, eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu vou corrigir e eu vou correr a minha carreira. Eu vou avançar para aquilo que Deus tem para mim. E essa é a proposta de Deus para cada filho dele que está nesse lugar. Deus quer você andando na vontade dele. O seu futuro já é certo, o seu futuro já é glorioso. O que Deus tem preparado para você já está pronto. Você só precisa se atentar para as instruções. E uma coisa muito importante que eu aprendi para fechar. Quando eu chegava para o meu pastor com uma linda ideia, eu apresentava para ele, aí ele dizia, não. Aí eu, poxa, minha ideia tão boa. Aí ele dizia, não. E um dia o Senhor falou para mim, quem está no comando, quem é que está no volante do carro? É ele, então deixa que ele resolve. Porque às vezes, nesse processo aqui que vocês, chega um monte de ideia. Aprenda a ouvir o não do seu pastor e fique feliz, não fique emburrado, não. Vá para casa chateadinho, não. Fique feliz, tranquilo. Aí, o pastor sabe o que ele está fazendo. Pai, obrigada pela unção na vida do meu pastor aumentando. Obrigada, Pai, pela sensibilidade aumentando. O Espírito Santo tendo cada dia mais liberdade e falando mesmo da maneira como é para ser. A gente vai só seguir. A gente vai só seguir. Amém? E a gente sabe, queridos, que o que Deus tem para realizar nesses dias é algo grande para esse lugar. Não tem como. Você está no melhor lugar que tem nessa cidade. Não existe lugar melhor do que esse lugar para você. Para você crescer, para você avançar, para sua família crescer, para você prosperar em tudo que você fizer.
Os seus filhos, querido, que coisa maravilhosa. É a gente acompanhar o processo na vida dos nossos filhos e ver o crescimento e o avanço deles em Deus, fazendo aquilo que Deus tem para cada um deles. Amém? Oh, aleluia, aleluia.